Olá, muito bem-vindos ao Leveza de Ser, eu sou a Camila. Como vocês estão? Eu espero que bem, espero que ótimos. E eu venho aqui dar uma passadinha sobre uma reflexão que eu fiz sobre o acontecimento do final de semana com o Trump, né? Ali ele tá em campanha eleitoral, enfim. E tá aí pela mídia toda, a repercussão é grande, tende a ser maior, mas eu vou pegar essa oportunidade para explicar um pouquinho de como que funcionam, numa situação dessa bem explícita, os arquétipos, tá? Os arquétipos são potenciais energéticos, tem os arquétipos pessoais, os coletivos, mas enfim, nós não possuímos os arquétipos nos possuem, tá? Isso é um princípio da psicologia analítica junguiana. Então, nós somos eles que nos possuem, tá? Então, não entendam. Nunca foi sobre Trump, Biden, Lula, Bolsonaro, direita ou esquerda. São os arquétipos que estão imbuídos, que estão por detrás de cada um desses símbolos, tá? Então veja nesse momento como que não é emblemático o Trump, né, ter caído ali e ao se levantar ali, os seguranças levantaram ele naquela intenção de proteger, ele ainda levantou e fez aquele gesto de vitória, tipo, tô vivo. Não conseguiram atingir o objetivo que possivelmente, né, era de acabar com o alvo ali, né, possivelmente. Como que foi emblemático aquilo? Você pode ver hoje na capa de diversos vídeos, jornal, mídia, tudo estampado esse gesto dele, esse é o gesto do herói. Então, o que tem por trás disso aqui, né? Dessa celebração, essa vitória, essa, né? O que a gente tem que entender sobre isso? Quem que vai agora se manifestar? As pessoas que acreditam, as pessoas que possuem a mesma visão de mundo, ideais, filosofias que Trump. Então assim, não é que as pessoas vão... Agora você vai ver que vai aparecer uma divisão clara, não só nos Estados Unidos, mas mundial, né? Porque os Estados Unidos, a gente já sabe que tudo que eles fazem, tudo que acontece lá, todo mundo imita, todo mundo copia, todo mundo fala, todo mundo compra, né? A base dessa sociedade de consumo é toda americana. Então, tudo que acontece lá é potencializado à oitava maior. Então, o mundo vai falar só disso, vai começar as divisões. Lembra que toda vez que eu divido, eu fragmento, eu enfraqueço, eu domino. Então, se eu separo, né, isso é o sistema, tá, gente? O sistema age dessa forma. Quem vai para a direita, Trump, quem vai para a esquerda, quem define aqui. Mas quem vai... eu quero dizer assim, quando você se afeiçoa por um candidato, você não está se afeiçoando à pessoa física do candidato. Você está se afeiçoando ao histórico, a história daquele indivíduo, mais a figura arquetípica que aquele ser representa. Então, por exemplo, o Trump, a classe média, né, de pele assim, tem muita coisa que a gente não pode falar na internet hoje em dia, né? Enfim, a condição financeira, as pessoas mais bem afortunadas, né, a indústria, tem todo um simbolismo ali de Trump. As pessoas que se consideram, né, daquela bolha, que tem aquela visão, bom, Trump, né? Quando você aqui se afeiçoa com Lula, está se afeiçoando ao Lula? Muito possivelmente não. O seu inconsciente tem uma narrativa, carrega uma narrativa
similar ali à da história do Lula, ao que o Lula representa. Então não é a figura do Lula, é a representação arquetípica, simbólica por detrás daquele indivíduo. A gente tem que saber separar o joio do trigo. A questão é que está separando, né? A questão é que está fragmentando, né? E é isso que o sistema quer. O sistema quer os indivíduos fragmentados, separados, porque é mais fácil de eu dominá-los, de eu controlá-los, né? De eu... sabe um bonequinho de... um bonequinho de teatro, enfim, é isso que eu faço, né? Eu domino. Então, quanto mais o sistema puder colocar ali na verdade, orientar aquela figura arquetípica a determinado grupo, ele vai fazer isso, para separar mais, para dividir mais, tá? Então, nada acontece à toa, nada acontece assim, né, em vão. A gente precisa estar muito acordado, por isso a gente fala tanto de consciência, de expansão de consciência. Para você dar 10 passos para trás, elevar a sua visão e enxergar de cima. Quando a gente está num processo de expansão de consciência, quando a gente está num caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? É isso, a mudança que a gente tem sobre nós mesmos, o olhar que a gente tem sobre nós muda, sobre o mundo também, sobre o todo também, sobre os acontecimentos do mundo também. E a gente tem que ser a semente, né? Eu falo que o trabalho de quem tá, assim, o trabalhador espiritual, o light worker, ele tem o trabalho de plantar as boas sementes. Então, de levar essa informação, de falar, olha, enxergue isso aqui de cima, amplamente, não é desse jeito, não é influenciar o outro, dominar o outro. Não é causar discussão de briga. Por que a gente debate? Por que a gente nós temos opiniões diferentes? Não é para dominar o outro, não é para possuir o outro. Não, é um exercício salutar de crescimento para ambas as partes. É para considerar, né? Lembra que a gente só vai transcender a nós mesmos, né? Ao ego, ao nosso ego. E todas as questões aqui da terceira dimensão, da Matrix, quando a gente voltar ao ponto inicial, consciencial da unidade. Que somos todos um. Que somos todos a mesma coisa, viemos do mesmo lugar, somos fonte, somos seres, poeiras estelares provenientes da mesma fonte. Então lembrar sempre disso, não deixar que figuras arquetípicas nos separem, né, nos dividam, tá? Que a consciência maior possa sempre estar alerta, acordada, diante da busca da verdade. Lembra que a verdade, somente a verdade vos libertará, tá? Então, olhar para isso amplamente, considerando, olhar para tudo que você olhar, considere os dois lados. Para tudo. Quando você se apaixonar por alguém, você olha, nossa, aquele ser perfeito, maravilhoso, fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, o tombo é grande, o tombo é certo. Quando você olhar uma qualidade de alguém, pode procurar uma fragilidade para equilibrar, para manter a balança e para manter a unidade, não a separatividade, tá? O que nos separa são nossas crenças limitantes, o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, os preconceitos, tá? Tudo isso separa. Lembra que toda vez que você estiver olhando para alguém assim, julgando, criticando, apontando, você está separando. Ou tem alguém promovendo, sendo muito persuasivo nessa separação. O caminho é o contrário, é a união. O caminho é a consideração. A maior força de todas sempre
é e sempre será a do amor, tá? Então, quando você estiver discutindo ali com o teu próximo e começar e ver às vezes você vê o teu próximo jogando uma energia de raiva, né? Querendo vir discutir política e não sei o que, dizer que lá, manifeste amor. Manifeste amor. Sempre. E estejam conscientes, alertas, ligados. Lembrando que a gente tem que entender que a gente está num sistema, que tem alguém, né, ali orquestrando esse sistema, tá? Mas que podemos despertar disso e ir pelo caminho inverso e fazer realmente o que tem que ser feito, tá? Mas isso começa com a abertura de mente, com a consciência, em olhar a verdade, em olhar os dois lados de tudo, em olhar os dois fatos, e não trazer tudo pro pessoal, com essa coisa toda, né? Porque a internet é território sem dono, então aqui a pessoa ganha força. Ela vai por um comentário com raiva, com isso, com aquilo, porque ela tá de trás, né? Ela tá por detrás da tela, tem algo que proteger, ela acha que ela não tá sendo identificada ali. Então ali, todas as feras, tudo que tava reprimido, contido no inconsciente vem. Pode reparar, tá? Então é um momento pra gente ter muita iluminação, é um momento sempre da gente também levar esse tipo de informação, visão, orientação para as outras pessoas, compartilhar a luz sempre, a verdade do espírito, né, do universo, da alma, de Deus, sempre, que está acima de tudo, tá? Não se apegar ali diretamente a esses, né? E não ser pau mandado, e não deixar os outros ali fazerem lavagem cerebral na sua mente, tá? Por isso que quanto mais praticamos o autoconhecimento, né, o alto valor, o amor próprio, a autoestima, menos a gente, né, vai deixando ali os outros nos manipular, nos aprisionar, nos limitar, a gente sai da comparação, a gente para de olhar, né? A gente vai aprender que de verdade nós somos indivíduos únicos nesse mundo, nessa terra, tá? E a gente nasceu para exercer a nossa autenticidade, viver isso, né? Nos libertarmos, e a verdade nos liberta, tá bom? Gratidão. Se você não é inscrito aqui no canal, te convido para se inscrever, e no meu Instagram também, @levisadeser2021. Lembre-se de sempre compartilhar, deixar seu like, energia de troca, de gratidão, sempre. Namastê. Bye.